Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje vou partilhar convosco uma parte de uma carta escrita pela irmã Lúcia. No dia 10 de dezembro de 1951. Eu vou partilhar apenas um trecho dessa carta, que tem mais a ver com o último vídeo que eu partilhei convosco sobre a documentação crítica de Fátima, e a partir daquele artigo feito por aquele correspondente no jornal sobre o que estava a acontecer em Fátima. Mas infelizmente as coisas que foram sendo ditas a respeito de Fátima, das aparições, continuaram a ser ditas de uma forma errada. E aqui neste trecho que eu vou partilhar convosco, a própria Lúcia fala de um livro e de um filme que não correspondem à verdade dos factos. Então vou ler, vou começar a ler assim. Tem-me falado num filme que se está propagando, creio, em Portugal, Espanha e América, que, segundo me têm dito, no que se refere a meu pai, é falso o que ele representa. E, além de ser falso, é de nenhuma edificação para as almas, nem de glória para Deus. Segundo me consta, representa o meu pai miseravelmente embriagado, vendendo a cova de Iria a palmos e escapando ambiciosamente com a saca de dinheiro, etc, etc. Ora, nada disto é verdade. Vossa Excelência e os sacerdotes, por Vossa Excelência encarregados do santuário, sabem que meu pai não só não vendeu absolutamente nada da cova de Iria, mas nem ele, nem a esposa, nem nenhuma das suas filhas, nem o filho guardou absolutamente nada do dinheiro que a fé do povo deixava na cova de Iria, junto da azinheira. Isto não obstante ser num terreno seu, o qual desde as aparições ficou inutilizado para produzir coisa alguma, fazendo o que nele até aí se cultivava bastante falta ao sustento da família. Para uma família rica, isto não teria sido grande perca. Mas aos pobres, o pouco faz falta grande. Quanto a beber, também graças a Deus, não era como representam, nem tal como escreveu o Sr. Padre de Marchi na primeira edição de Era uma Senhora mais brilhante que o sol. Se bem que é certo que meu pai algumas vezes bebesse mais do que os que não bebem nada. Nunca o fez a ponto de fazer desordem em casa, nem de maltratar a esposa, nem os filhos. Era sério e honrado, e apesar de ter morrido vítima de uma pneumonia dupla, num curto espaço de 24 horas, não deixou a família nem sobrecarregada com dívidas, nem com embaraço de negócio algum. Eu quis partilhar convosco esta carta da irmã Lúcia que consta nas Memórias da irmã Lúcia 2, que é um outro livro que não é tão divulgado como as Memórias da irmã Lúcia. O primeiro, esta carta faz parte aqui da chamada, eu até vou aqui tentar ver, a chamada Quinta Memória, em que fala do pai, especialmente do pai, e eu vou dizer que ao ler este livro me surpreendi mais com a mensagem de Fátima, com o que realmente Fátima representou para a família da irmã Lúcia e que pouco é comentado. E eu no vídeo anterior, usando o documento da documentação crítica de Fátima,
E eu partilhei convosco um artigo que foi publicado, o primeiro artigo foi publicado sobre as aparições em Fátima, de um senhor que simplesmente, baseado apenas em opiniões de uma pessoa ou algumas, fez logo um artigo a fazer um juízo muito errado a respeito do que estava a acontecer em Fátima. E pelos vistos, também houve um filme, e aqui também fala também de um livro, e que foi dando a conhecer uma parte, uma faceta da família, dando a conhecer um lado da família de Lúcia, dando a conhecer aspectos da vida da família, da vida familiar de Lúcia, que nada tem a ver com o que realmente acontecia. Eu li esta quinta memória e é surpreendente como era o pai de Lúcia, que nada tem a ver com o que realmente é passado nos filmes que se vê. E por que eu trago esta carta? Porque eu acho que, como diz aqui a Lúcia, é um dever até pela memória de seu pai, que aquilo que é contado em filmes ou livros que não sejam em condizer, que não condigam com a verdade, que sejam ditos, sejam desmascarados, sejam colocados a público. Eu, no vídeo passado, até falei muito sobre isso. Por vezes nós acreditamos facilmente no que é dito nos filmes, no que é dito em documentários, no que é dito na televisão, no que é falado, no que é contado, assim, com imagens muito bonitas, com músicas muito bonitas. Eu vi muitos filmes sobre Fátima. Eu tinha sempre um desejo muito grande de conhecer Fátima, de conhecer a história de Fátima, Nossa Senhora de Fátima. Gostava muito de ver os filmes Nossa Senhora de Fátima. Vi muitos documentários Nossa Senhora de Fátima. Mas posso-vos dizer uma coisa, e vou partilhar convosco muito séria, uma coisa bastante séria. Eu só percebi Fátima, verdadeiramente o que é Fátima, quando comecei a ler as memórias da irmã Lúcia. E eu, por causa disso, eu também quis ler as memórias da irmã Lúcia II. E por isso também quis ler a documentação crítica de Fátima. Porque é a própria Lúcia que está a dizer, que está a falar. Na documentação crítica vemos que são os próprios pastorinhos que falaram, que foram entrevistados naquela altura. E em primeira pessoa, um pouquinho, muito pouco depois das aparições, que vão dizendo o que está-se a passar. Eu acho que é isso que as pessoas, os jornalistas, os que fazem filmes, deviam procurar fazer, passar ao público. E o que eu noto muitas vezes é que quando vemos filmes que pegam algumas coisas sobre os santos, sobre a vida dos santos, mas quando nós vamos ver e quando vamos ler a história daquele santo, verdadeiramente como aconteceu. Eu tenho um exemplo muito forte, por exemplo, São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, se formos ler o que biógrafos, o que doutores do tempo mesmo que viveram ali junto com Francisco, que há livros que é a Legenda Maior e também também foi escrito a biografia por um daqueles que seguiam de perto o Papa São Francisco de Assis. Se formos ler esses escritos, nós ficamos assim a pensar: aquele Francisco que apareceu nos filmes, especialmente naquele filme em que ele aparecia ali a cantar e a andar de um lado para o outro, nada tem a ver com o Francisco real.
Agora, graças a Deus, está a haver aí muitos canais, e até posso deixar aí um link de 2 canais que estão-se a preocupar muito em falar a verdade do que é realmente a história da Igreja Católica. E até tem um historiador que foi a fundo com a história de São Francisco de Assis, até o vídeo dele, ele encontra-se gratuito para qualquer pessoa ir lá vê-lo. E também existe um canal que é Leitura Complementar, em que está muito focado em passar a história dos santos que muitos deles já nem se fala quando vamos à igreja. É muito sério nós estarmos a colocar debaixo do alqueiro, como disse Jesus, acendemos as lanternas da fé, as lanternas da fé de muitos santos que deram a vida pela Igreja Católica, e simplesmente varramos para debaixo do tapete. Desculpa estar a dizer isso, mas nós estamos a esquecer. Estamos muito focados em ter emoções, em viver a religião como uma emoção, e esquecemos de ir ver a verdade. E aqui a Lúcia está quase que a implorar para que seja dita a verdade sobre o pai dela. Não seja feito um filme só para explorar a opinião das pessoas. E eu vi esse filme, lembro de ver esse filme, e eu na minha... como se diz, como eu não tinha conhecimento nenhum realmente sobre a mensagem de Fátima, e o meu conhecimento era zero, porque eu só baseava o meu conhecimento nesses documentários televisivos ou naquilo que se dizia, eu julgava que era aquilo que se dizia no filme. Aquilo é muito bonito. Mas nós, quando pegamos as memórias da irmã Lúcia, percebemos que está certo, é bonito, os filmes são para entreter. E nós temos que chegar a essa conclusão. Os filmes que se vê nos meios televisivos muitas vezes nos entretêm, pode passar algum aspecto da vida, não digo que estou a dizer mais ou menos, mas acaba por dar um aspecto muito florido. É a palavra que eu posso usar, a palavra mais simples que eu posso falar é que muitos desses filmes dão um aspecto muito florido, muito como se diz, muito cheio de rendinhas sobre a vida dos santos, para nós ficarmos ali embebidos com aquilo e não passamos daquilo. Mas quando lemos um livro, como eu li, eu tive a coragem de ler o livro das Memórias da Irmã Lúcia, e eu peço a todos que não acreditem nas minhas palavras, que comecem a ler as Memórias da Irmã Lúcia. Esse livro está disponível online no Santuário de Fátima. Eu até tenho uma versão mais antiga das Memórias da Irmã Lúcia. Peguem esse livro, comecem a ler. Comecem a perceber o que é realmente as aparições de Nossa Senhora de Fátima. O que foi Nossa Senhora de Fátima, escrita pela própria Lúcia. Por aquela que viu Nossa Senhora. Por aquela que nos deu a conhecer o que Nossa Senhora disse. Não vamos atrás daquilo que os que fazem filmes falam. Perdemos muito tempo. Eu acho que perdemos um imenso tempo a ver televisão, a ouvir rádio, quando podemos pegar um livro que foi escrito pela própria Lúcia, e começar a perceber o que realmente foi a aparição de Nossa Senhora. Eu sei que, por vezes, é mais fácil ver um filme. Eu te acredito. Mas eu até estou a tentar dedicar, pelo menos, como eu não posso, infelizmente por razões de saúde, eu não posso estar muito tempo a ler. Mas eu, pelo menos uma folha ou outra, eu vou lendo com a minha dificuldade. E basta ler esta pequena folha por dia que já me dá muito o que pensar. E por isso eu tive esta vontade de partilhar esta carta no meio deste livro maravilhoso que é Memórias da Irmã Lúcia 2. Quem puder comprar, aconselho, porque vai-se aprender aqui muito sobre a vida, como era a vida de Lúcia no tempo com seus pais.
Aprende-se aqui muito sobre como o pai tratava a mãe, como era uma família numerosa, como é que era a família de uns... As pessoas às vezes têm uma ideia muito errada de como viviam os pastorinhos. E aqui vai-se ver que os pastorinhos não era aquilo que muitas vezes é tratado no filme. Vai-se ver que a família vivia com muita dignidade, até de que muitas famílias hoje em dia acham que vivem. Por isso estejamos atentos ao que é dito nos filmes, que muitas vezes está completamente fora do contexto histórico e realista, da realidade mesmo. Tenhamos cuidado com o que lemos, das opiniões, como aquela mesmo que diz. Infelizmente, estamos a passar por um tempo em que muitas pessoas se arrogam em juízes dos outros, em que basta ouvir uma opinião, ou basta ouvir uma fala, até fora do contexto, e já faz ali um juízo de valor. Nós não podemos julgar uma cena apenas por aquilo que se ouviu dizer ou falar. E muitas vezes os filmes, documentários são isso, são apenas uma montra onde nós vemos ali muitas coisas, mas só quando entramos dentro da loja que nós percebemos o que realmente aquilo é. Não é? Eu estou a usar aqui uma palavra, estou aqui a usar um sentido figurativo, ou seja, nós para conhecermos, se querem conhecer a mensagem da Irmã Lúcia, comecem a ler as memórias da Irmã Lúcia. Se alguém aqui que está a me ouvir quer conhecer a mensagem de Fátima, peguem no livro As Memórias da Irmã Lúcia. Comecem a ler. Deixem os filmes, os documentários, aquelas coisinhas floridas que as pessoas fazem acerca da mensagem de Fátima. Leiam o livro, o Memórias da Irmã Lúcia. Leiam aquilo que a Lúcia disse em primeira pessoa. E eu não falo só de Fátima. Se as pessoas aqui terem uma devoção a um santo, como São Francisco de Assis, ou ter uma devoção a, por exemplo, outra santa que as pessoas têm muita devoção, e que até é a santa dos impossíveis, não é? Há muitas santas que as pessoas fazem novenas, que fazem orações e fazem isto, fazem aquilo, e quando nós perguntamos, mas conheces a história da santa? Dessa santa que é quem fazes a devoção? Já leste algum livro a respeito da sua história? Mas não aqueles livros de 2, 3 páginas que contam assim algo muito rápido sobre aquele santo. Tenhamos coragem de ir mais além. Não sejamos aqueles católicos superficiais que qualquer coisa nós ficamos ali naquela superficialidade do catolicismo. Nós nos contentamos muito com aquilo que se diz e nós não somos capazes. Eu falo por mim, eu fui a primeira a ter esse erro. Eu fui a primeira. Eu estou a falar por mim mesma. Eu só conheci Nossa Senhora de Fátima, a mensagem de Fátima, quando comecei a ler as Memórias da Irmã Lúcia. É tão simples quanto isso. Eu não aprendi nada sobre o que era Fátima, ver filmes, documentários que foram passados na televisão. Deu-me uma ideia assim geral, mas nada como pegar o livro das Memórias da Irmã Lúcia e começar a ler. Aí nesse ponto eu comecei a ver o que era. Comecei a ver até o que era a Igreja Católica. Porque, infelizmente, a partir do momento, tem uma parte da história das aparições do anjo, e, infelizmente, esses vídeos que eu fiz estão com a voz muito baixa, e eu acredito que sim, não sei se um dia vou fazer novamente esses vídeos sobre as Memórias da Irmã Lúcia 1. Mas, quando o anjo aparece aos 3 pastorinhos, o anjo faz uma coisa que muitos católicos, e eu falo por mim, que muitos católicos nem o fazem.
O anjo, para rezar aquela oração muito bonita que nós rezamos, meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo, peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não espero, não vos amo. Essa oração foi dita pelo anjo, que apareceu dos pastorinhos. Esse anjo se prostrou em terra, prostou-se na terra. E os pastorinhos também fizeram o mesmo. Qual de nós, ao rezar essa oração, se também se prostra em terra? Ai, mas muitos vão dizer, mas naquele tempo se fazia assim. A Igreja Católica não mudou. Infelizmente, as pessoas pensam que a Igreja se atualizou. O Deus não se atualiza. A mensagem de Cristo não se atualiza. A mensagem de Cristo é sempre a mesma. E é um erro nós estarmos cada vez mais frios perante a presença do Senhor, a presença de Deus. E por isso que muitas vezes, estou a partilhar coisas simples do que a Lúcia dizia, porque nessas coisas simples, como ela disse do pai, assim como inventaram que o pai de Lúcia era embriagado ou bebia a mais da conta e que fazia isto e aquilo, ela está a dizer aqui, nada disso é verdade. Não acreditem no que. Ela está quase a dizer assim, não acreditem no que escrevam, não acreditem naquilo que estão a escrever sobre mim ou sobre a minha família. Não acreditem. Por que é que vocês vão buscar nos filmes e em livros de pessoas que nem me conhecem? Por que é que vocês vão buscar nisso? Procurem nos meus escritos. Venham ler aquilo que eu escrevi. E procurem a verdade. Deixem de ir atrás das pessoas que contam historinhas e querem tudo muito florido, muito bonitinho. Acreditem. Eu só conheci a mensagem de Fátima quando comecei a ler as memórias da irmã Lúcia. É difícil? É. É mais difícil nós pegarmos um livro? Às vezes não é. Às vezes é mais fácil, à noite, em vez de estarmos a pegar o telemóvel, andarmos ali a ver aquelas imagens, enfim, aquelas coisas todas, até nos tiram sono, nós pegamos um livro e começamos a ler, nem que seja uma folha por dia. Até dormimos um bocado mais a pensar e até parece que nós relaxamos. E aos poucos vamos realmente aprender diretamente daquilo que a Lúcia disse. Da primeira pessoa. É um desafio que eu faço. Um desafio que eu fiz a mim mesma. E a partir daí aprendi tanto sobre Fátima. Sobre a mensagem de Fátima. Por isso, conhece. É um convite que faço a todos. Venham conhecer a mensagem de Fátima diretamente, através do que disse a própria Lúcia, nos seus escritos, da memória da irmã Lúcia. Vou deixar na descrição desse vídeo os links para a versão online das memórias da irmã Lúcia, mas se as pessoas tiverem o próprio livro em mão, é mais fácil. Porquê? Porque ler um livro é completamente diferente de ler no computador. Tenhamos esta vontade de conhecer Fátima de uma forma concreta, diretamente da irmã Lúcia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.